A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, de ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor Deus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre estiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Atos de 1 a 26, Levítico 16 com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10 com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, e escolhendo o número de 1 a 70. Saibam que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais das 50 ofertas com prêmio somado de mais de 750 milhões de reais para qualquer um que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42 e Romanos 15, de 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Vamos dar início, vamos à oração. Deu um probleminha, a luz caiu. Só um momento. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui. Iniciar o livro de hoje dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Acho que normalizou. Vamos ver. Tá tudo ok. Vamos dar início à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a sua paz, a sua graça e a sua alegria, para edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas aonde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir e comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. E o livro é o livro de 2 Timóteo, com 4 capítulos. O livro é o livro de 2 Timóteo, com 4 capítulos. Segunda Timóteo, com 4 capítulos. Vamos ao sorteio do primeiro livro de hoje. 2 Timóteo, capítulo 1, é nosso primeiro livro de hoje. Vamos à ministração do livro. 2 Timóteo, capítulo 1, que contém 18 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. O exemplo de Paulo, por este motivo eu te exorto que despertes o dom do Senhor Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque o Senhor Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te vergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder do Senhor Deus, que nos salvou e chamou como uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o teu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Vamos ao segundo livro de hoje.
E o segundo livro de hoje é o livro de 2 Reis, com 25 capítulos. 2 Reis com 25 capítulos. 2 Reis com 25 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Tivemos um probleminha, que foi com a energia, mas agora já está tudo ok. 2 Reis, capítulo 20. É o nosso segundo livro de hoje. Segunda Reis, capítulo 20, que contém 21 versículos. Doença e cura de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio falar com ele e ele lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazendo a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração 4. Lembrando que é necessário que você escolha o seu número de rebanho. Faça parte do rebanho, dos 70 rebanhos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, escolhendo o seu número de 1 a 70. E a oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora, nessa sua santa live, dessa sua tão santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de toda opressão maligna, onde chegar agora essa tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E hoje eu falarei primeiro os rebanhos. Os rebanhos são os rebanhos de número ímpar. Logo após eu falarei os pares. Seja vocês também parte dessa igreja virtual, escolhendo o seu número. O número de 1 a 70, sejam membros. E o número é o número 13, 57, 14 e 58. Rebanho de número 13, 57, 14 e 58. E vamos ao livro. Para a meditação desses rebanhos, o livro é o livro de Amós com 9 capítulos. Amós com 9 capítulos para o rebanho de número santo, de número ímpar. De número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. E vamos ao capítulo do livro de Amós. Capítulo 8. Amós, capítulo 8, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. Vamos para a ministração do capítulo 8 do livro de Amós, que contém 14 versículos. Um cesto de frutos maduros. O Senhor Deus assim me fez ver um cesto de fruto do verão, e perguntou: o que vês, Amós? Eu respondi: um cesto de fruto do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo, Israel. Daqui por diante, nunca mais passarei por ele. Os cânticos do templo, porém, serão uivos naquele dia. Diz o Senhor Deus: os cadáveres se multiplicarão, em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio! Ouve isto, vós que pisais o necessitado e destruís os pobres da terra.
Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Salmos com 150 capítulos. Salmos com 150 capítulos. Capítulo 26, Salmos, capítulo 26. Para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. E o capítulo 26 do livro de Salmos contém 12 versículos. Julga-me, ó Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Tenho confiado também no Senhor sem vacilar. Examina-me, ó Senhor, e prova-me, sonda-me a mente e o coração, pois o teu amor está sempre diante dos meus olhos. E tenho andado na tua verdade, não me assento com os homens falsos, nem me associo com os hipócritas. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho de número 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. E o livro é o livro de Efésios, com 6 capítulos. Efésios com 6 capítulos. Capítulo 3. Efésios, capítulo 3, para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. O capítulo 3 do livro de Efésios contém 21 versículos. A oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus o Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, e oro para que, estando arraigados e fundados em amor. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Rebanho de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Vamos ao livro. Filipenses com 4 capítulos. Filipenses com 4 capítulos. Vamos ao capítulo de Filipenses. Capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. E o capítulo 4 do livro de Filipenses contém 23 versículos. As últimas exortações. Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e a Síntico que sintam o mesmo no Senhor, e peço-te também a ti, meu leal companheiro de jugo, que ajudeis essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, com Clemente e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos.
Rebanho Santo de número 367, de número 468. 367, 468. Vamos ao livro. O livro é o livro de Malaquias, com 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 4, Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, contém 6 versículos. O dia do Senhor. Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Para vós, porém, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naqueles dias que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, os estatutos e os juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Abacuque, com 3 capítulos. Abacuque com 3 capítulos. Abacuque com 3 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. E o capítulo 3 do livro de Abacuque contém 19 versículos. A oração de Abacuque. Descoberto está o teu arco, a tua aljava já está cheia de flechas. Selá, tu fendes a terra com os rios. Os montes te veem e te tremem, a inundação das águas passa. O abismo dá sua voz e levanta as mãos ao alto. O sol e a lua param nas suas moradas, ao brilho das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação, marchas pela terra, com ira, trilha as nações. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Eclesiastes, com 12 capítulos. Eclesiastes. Eclesiastes, com 12 capítulos. E vamos ao sorteio. Eclesiastes, capítulo 9, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50.
capítulo 9 do livro de Eclesiastes, contém 18 versículos. Deverás resolver todas as coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos, sábios e as suas obras estão na mão do Senhor, Deus. E também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo, que se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Há desvários no seu coração, na sua vida. Depois se juntam aos mortos. Ora, para aqueles que estão na companhia dos vivos há esperança, pois melhor é o cão vivo do que o leão morto. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho de número 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. Deuteronômio, com 34 capítulos. Deuteronômio com 34 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Deuteronômio. Capítulo 23, Deuteronômio capítulo 23, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, sejam para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no capítulo de Mateus, do versículo 24 a 27. Eu estou aqui para ministrar 22 livros da Bíblia Sagrada, que será sorteado no final para dar total liberdade ao Espírito Santo do nosso Senhor falar ao coração para a vida de todos vocês. Vamos lá, vamos ao capítulo 23 do livro de Deuteronômio. Que contém 25 versículos. Lei diversas. Não entregarás sem o Senhor o escravo fugitivo que se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher em uma das suas cidades, onde lhe agradar. Não o oprimirás. Não haverá entre os israelitas homem ou mulher que se entregue à prostituição cultural. Não haverá entre israelitas, homem ou mulher que se entrega à prostituição cultural. Não trarás salário de prostituição, nem de homem nem de mulher, à casa do Senhor, o teu Deus, em pagamento de algum voto, porque a ambos ele abomina. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho de número 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. Antes de eu sortear o livro, eu vou sortear uma de nossas ofertas. E a oferta é a oferta de número 19. Vamos ver o que nos fala a oferta de número 19. E a oferta de número 19. O Senhor Jesus o Cristo afirmou uma classe que é daqueles que creem nele. E são esses os que creem, que têm todas as promessas. Você é um que crê ou você é um que apenas acredita e acha que crê? Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada de que crer e acreditar são as mesmas coisas, vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Vamos ao sorteio do livro para a meditação dos rebanhos que eu acabei de sortear.
1 Timóteo com 6 capítulos. Primeira Timóteo com 6 capítulos. Vamos ao capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, para o rebanho de número 5, 65, 6 e 66. E o capítulo 2 do livro de 1 Timóteo contém 15 versículos. Primeira Timóteo, capítulo 2, contém 15 versículos. Os deveres das mulheres santas. Quero que no mesmo modo as mulheres se vistam com roupas decorosas, com modéstia e sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou com pérola ou vestidos dispendiosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir ao Senhor Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos de número 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. Hebreus, 13 capítulos. Hebreus com 13 capítulos. Capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, para o rebanho santo de número 7, 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. Hebreus, capítulo 2, contém 18 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Hebreus, capítulo 2, o perigo da falta de atenção. Portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Também o Senhor Deus testificou com eles, pelo meio de sinais, prodígios e vários milagres, e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a tua vontade. Vamos para o rebanho de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Vamos para o livro. E o livro é o livro de 2 Coríntios com 13 capítulos. 2 Coríntios com 13 capítulos. Segunda Coríntios com 13 capítulos. Vamos ao sorteio. Capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, para o rebanho santo de número 31, 39, 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. E o capítulo 6 do livro de 2 Coríntios contém 18 versículos. Exortação à santidade. 2 Coríntios, capítulo 6.
Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está aberto, não estamos retirando nosso afeto de vós, mas vós estáis retirando o vosso afeto de nós. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Abre também o vosso coração. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Esdras, com 10 capítulos. Esdras, com 10 capítulos. Vamos. Capítulo 6. Esdras, capítulo 6. Para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Vamos ao capítulo 6 do livro de Esdras, que contém 22 versículos. A Páscoa. Os que vieram do exílio celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado como se fossem um só homem. Todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os exilados e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, com todos os que, juntando-se a eles, se haviam apartado da imundícia das nações da terra para buscarem ao Senhor Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães sem fermento por 7 dias, com alegria, porque o Senhor o tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria em favor deles para ajudá-los na obra da casa do Senhor Deus, o Senhor Deus de Israel. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Vamos ao livro. O livro é o livro de 3 João, com 1 capítulo. 3 João, com 1 capítulo. Que contém 15 versículos. 3 João, com 1 capítulo. O presbítero amado Gaio, a quem amo na verdade, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e te deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Lembrando que, por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo. Rebanho de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Levítico, com 27 capítulos. Levítico, com 27 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Levítico. Capítulo 20. Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. O capítulo 20 do livro de Levítico contém 27 versículos. Penas de diversos crimes. Disse o Senhor a Moisés, também dirá aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que
peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, certamente será morto. O povo da terra o apedrejará. Porém, a minha face contra esse homem o eliminarei do meio do seu povo, pois dando os seus filhos a Moloque, ele contaminou o meu santuário e profanou o meu santo nome. Se o povo da terra, de alguma maneira, fechar os olhos para não ver esse homem quando der os seus filhos a Moloque e não o matar. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Judas com um capítulo para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Judas com um capítulo. Judas com 25 versículos. Judas capítulo 1 contém 25 versículos. Exortações aos fiéis. Quanto a vós, amados, lembrai-vos da palavra que foram preditas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus o Cristo, o quais vos diziam no último tempo: haverá escarnecedores andando segundo os seus desejos ímpios. São estes que causam divisões, são sensuais e não têm o espírito. Edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor do Senhor Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus o Cristo, para a vida eterna. Vamos aos rebanhos. Rebanhos de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Vamos ao livro para esses rebanhos. Lamentações com 5 capítulos. Lamentações com 5 capítulos. Lamentações com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 2. Lamentações, capítulo 2, para o rebanho de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. E o capítulo 2 do livro de Lamentações contém 22 versículos. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião, derrubou do céu a terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou, derrubou no seu furor. Fortaleza da filha de Judá, bateu até a terra o seu reino, e os seus líderes. Cortou no furor da sua ira toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo, ardeu em Jacó como labareda de fogo, que a tudo consome em redor. Entesou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário, e matou todo o que era formoso à vista, derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60, 12, 59, 11, 59, 12 e 60. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Mateus, com 28 capítulos. Mateus, com 28 capítulos. Vamos ao capítulo.
capítulo 18. Mateus, capítulo 18, para o rebanho de número 11, 59, 12 e 60. Mateus, capítulo 18. Para o rebanho de número 11, 59, 12 e 60. O capítulo 18 do livro de Mateus contém 35 versículos. O perdão do pecado de um irmão. Se, porém, teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, leva contigo outros dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as ouvir, dize-o à igreja. Se também não ouvir a igreja, trate-o como gentio ou cobrador de impostos. Em verdade vos digo que tudo que ligarde na terra será ligado no céu, e tudo que desligarde na terra será desligado no céu. Vamos ao último rebanho de hoje, os tiques de rebanho de hoje, e o rebanho de número 35 e 36. Rebanho santo de número 35 e 36. E vamos ao último livro para os últimos rebanhos de hoje, meditação dos últimos rebanhos de hoje, 2 João com um capítulo. Segunda João, com um capítulo. Amor fraternal, muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse o novo mandamento, senão que tivéssemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que neles andeis. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus, o Cristo, veio em carne. Tal enganador e o anticristo. Tal é o enganador e o anticristo. Vamos ao nosso penúltimo livro de hoje, que é o livro de Naum, com 3 capítulos. Naum, com 3 capítulos. Naum, com 3 capítulos. Capítulo 3 é o nosso penúltimo livro de hoje. Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, que contém 19 versículos. Ai de Nínive, ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, da presa não há fim. O estalo de açoite, o estrondo das rodas, o galopar dos cavalos, os carros que saltam, a cavalaria que ataca espadas flamejantes e lanças cintilantes, multidão de mortos, abundância de cadáveres, não tem fim, os defuntos tropeçam nos seus corpos. Tudo isso por causa da multidão dos pecados, da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vende povos por seus deleites e famílias por suas feitiçarias. Vamos ao último livro de hoje, para a meditação de todos vocês, dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro de Joel, com 3 capítulos. Joel, com 3 capítulos. Capítulo 1. Joel, capítulo 1, é nosso último livro de hoje, para a meditação de todos vocês, de todos aqueles que buscaram a verdadeira palavra, a palavra revelada através de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Joel, capítulo 1, que contém 20 versículos.
A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós anciãos, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais. Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos e a seus netos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou do gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador comeu o gafanhoto devorador. O que ficou do gafanhoto devorador comeu o gafanhoto destruidor. Joel, capítulo 1, último livro para a meditação de todos vocês. Eu peço que vocês agora mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, que eu farei o sorteio. E o sorteio dos livros dos capítulos que serão sorteados será para dar total liberdade ao Espírito Santo do nosso Senhor, falar ao seu coração, ao coração de todos vocês, que mentalizarem, que escolher mentalmente o número de 1 a 22. Mentalize, escolha o seu número, peça uma resposta, uma palavra diretamente do Espírito Santo do nosso Senhor ao seu coração, sem manipulação nenhuma do ser humano, porque eu estou aqui, é somente você, o Espírito Santo do nosso Senhor, estou aqui somente cumprindo a minha missão, fazendo a minha obra para com o Senhor Deus, assim como está lá escrito em Mateus, do versículo 24 a 27. Do capítulo 16, do versículo 24 a 27. Mentalize e escolha o seu número, o número de 1 a 22. Pois o livro e o capítulo que serão sorteados é uma palavra do Espírito Santo ao seu coração, uma mensagem do Espírito Santo do nosso Senhor para o seu coração, para a sua vida. Você que mentalizou de 1 a 22, escolheu o 4, o livro para a sua meditação é o livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 3, o livro é o livro de 2 Reis, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o número 12, o livro é o livro de Amós, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 2, o livro de Salmos, capítulo 26, que tem uma palavra para a sua meditação. Você que mentalizou, escolheu o número 22, o livro é o livro de Efésios, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 20. De 1 a 22, você mentalizou o número 20. O livro é o livro de Filipenses, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 21. O livro é o livro de Malaquias, capítulo 4. Você que mentalizou de 1 a 22, escolheu o 13, mentalizou o número 13. O livro é o livro de Abacuque, capítulo 3. Tem uma mensagem ao seu coração diretamente do Espírito Santo do nosso Senhor. Você que mentalizou, escolheu o número 5. O livro é o livro de Eclesiastes, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 18. O livro é o livro de Deuteronômio, capítulo 23. Você que mentalizou, escolheu o número 9. 1 Timóteo, capítulo 2. Você que escolheu o número 7, é o livro de Hebreus, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 19. O livro é de 2 Coríntios, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 14. O livro para a sua meditação é o livro de Esdras, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 8. O livro para a sua meditação é o livro de 3 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 17. O livro é o livro de Levítico, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o número 11. O livro é o livro de Judas, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 1. O livro é o livro de Lamentações, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 15. O livro é o livro de Mateus, capítulo 18, o livro para a sua meditação. Você que mentalizou, escolheu o número 6. Vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 10. O livro é o livro de Naum, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 16. O livro é o livro de Joel, capítulo 1. É o livro para a sua meditação. Vamos para mais uma de nossas ofertas. E a oferta é a oferta de número 1.
a oferta de número 1. Nossa oferta de número 1 fala sobre o culto de adoração ao Senhor Deus em espírito e em verdade, como está escrito em João 4, 21 a 26. Se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que o culto que você está fazendo tem base na Bíblia Sagrada, e responder e aceitar as nossas 10 perguntas sobre o culto de adoração em espírito e em verdade, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. E eu vou repetir para vocês agora os sorteios. Você que mentalizou o 4, 2 Timóteo capítulo 1, você que mentalizou o 3, 2 Reis capítulo 20, o 12, Amós capítulo 8, o 2, Salmo 26, o 22, Efésios capítulo 3, o 20, Filipenses capítulo 4, 21, Malaquias capítulo 4, 13, Abacuque capítulo 3, o 5, 20, Eclesiastes capítulo 9, o 18, Deuteronômio 23, o 9, 1 Timóteo capítulo 2, o 7, Hebreus capítulo 2, o 19, 2 Coríntios capítulo 6, o 14, Esdras capítulo 6, o 8, 3 João capítulo 1, o 17, Levítico capítulo 20, o 11, Judas capítulo 1, o 1, Lamentações capítulo 2, o 15, Mateus capítulo 18, o 6, 2 João capítulo 1, o 10, Naum capítulo 3 e o 16, Joel capítulo 1. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro de uma de nossas 12 igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar ao Senhor Deus e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, versículo 24 a 27 e João 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim você orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Entre as redes sociais, abra no perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela. E vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir as nossas mais de 50 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja espiritual ou financeira. E cada uma delas vale 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra, e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta e de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim, vocês sejam todos muitíssimos abençoados com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até a próxima live.